convite. Imagina, doutor Júlio, eu que agradeço por você ter aceito tão prontamente, gentilmente o meu convite para a gente falar desse tema que é super importante. Eu estava aqui falando para as pessoas que estavam aqui já entrando quando você ainda não estava, tem esses dois protocolos, né? A FIV e a mini-FIV. A FIV é um pouco mais conhecida, mas quando a gente descobre a infertilidade, a gente entra para esse mundo, a gente não sabe muitas vezes nem que existe a mini-FIV, né? E eu vejo muito você como um médico especialista em fertilidade, né, ginecologista específico nessa área, falando muito de mini-FIV, coisa que eu não vejo em outros médicos, né? Tem alguns, mas eu vejo muito isso em você. Quando eu vi o seu perfil, eu achei muito bacana. Eu falei, gente, eu preciso convidar o Dr. Júlio para a gente tirar um pouco, desmistificar, né, um pouco sobre a diferença entre eles, até em relação à parte financeira, né? Porque às vezes a gente acha, será que é muito mais barato? Será que não é? Será que isso é para mim, é indicado para mim ou não? Será que se eu for fazer só porque é mais barato e não for no médico que não saiba exatamente lidar com isso, será que eu não vou ter um prejuízo? Então, assim, é todo um contexto que eu achei muito válido trazer você aqui pelo seu conhecimento, né? Especificamente em todos, mas nesse que você fala bastante lá no seu perfil. Então, é um prazer enorme te receber aqui. Mais uma vez agradeço. E vamos, os nossos temas, doutor Júlio, eu falo que eles são complementares, né? Como você muito bem colocou, no Brasil, mas os latinos, né? A gente não tem essa disciplina, nós não temos isso na escola. Então, falar de dinheiro já é um tabu muito grande. Aí você falar de fertilidade, né? De infertilidade também é um problema, porque isso é pouco falado. Uhum. Então você imagina a minha missão, né, doutor Júlio, falar das duas coisas juntas. Não é fácil, mas é uma missão. A ideia é que as pessoas tenham acesso, que as pessoas se organizem para realizar esse sonho e todos os outros sonhos que elas tenham, porque, como eu falo, a gente passa pela fase do tratamento, que é um grande sonho, mas depois tem outros sonhos a serem realizados e a gente precisa de dinheiro, né? Então, Exato. vamos ajustar a primeira parte, que é fazer um tratamento adequado, que é válido para a gente, que venha o positivo o mais rápido possível, né? Por isso que eu falo aqui dentro do Embrião Financeiro da Fertilidade em Foco, que é um quadro, última quarta-feira do mês, dedicado a um especialista para a gente tirar todas as dúvidas sobre algum processo, né, dentro da reprodução. E hoje a gente vai falar de FIV e mini-FIV. Eu adoro falar, as pessoas que me seguem sabem disso. Então, eu vou fazer várias perguntas aqui para você. Responde o que achar que é devido responder, né? Mas vamos esclarecer todas as dúvidas que a gente puder. Antes de tudo, se você quiser, eu sei que você já falou um pouquinho, se quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre você, suas especialidades, fique à vontade e aí eu já começo com as perguntas. Muito bom. Bom, primeiro de tudo, quero agradecer além de você, a minhas pacientes que eu vejo, pacientes e amigas e seguidoras que eu vejo em todas as lives aí entrando, via vários nomes aqui no Instagram, porque muitas delas eu conheço só pelo nome no Instagram, né? Até elas chegam em consulta e falam, doutor Júlio, eu sou tal no Instagram, que sempre pergunto. Mas, bom, agradeço a todos aí pela presença, peço também que compartilhem e que deixem as perguntas. Não sei se tem aqui né, caixinhas de perguntas, que elas deixem para que no final a gente responda. E, bom, eu sou ginecologista, sou terceira geração de ginecologistas, venho lá da Argentina, meu pai, minha avó era obstetra, ginecologia obstetra, meu pai também é ginecologista e eu vivia a parte de obstetra dele mais do que tudo. E enquanto eu aprendi, eu acompanhava ele algumas vezes. Uma vez eu vi uma mulher que ela falou para ele, eu devo ter tido uns 12, 13 anos, e ele falou, e a mulher veio e falou, doutor, eu queria agradecer porque minha filha está grávida, porque o senhor tirou um tumor que ela tinha, era um mioma, um fibroma, né? Tirou um tumor que não deixava ela engravidar. Bom, e aí eu me apaixonei, eu falei, gente, que legal, né? Também que meu pai era meu ídolo, né? Mas, Uhum. fora isso, eu vi que legal fazer coisas para trazer essa felicidade, né? Era uma avó que ia virar avó e graças a isso aí eu comecei a ficar apaixonado por isso. Depois segui a mesma especialidade do meu pai e depois apenas saí da residência. Até antes da residência eu já sabia que eu queria fazer fertilidade porque esse era meu sonho. E depois comecei pós-graduação em Buenos Aires, fiquei um ano por lá, depois decidi vir ao Brasil porque conheci uma brasileira enquanto eu ia para os Estados Unidos fazer
uma especialização em fertilidade antes de terminar a residência. Conheci a brasileira que estava tudo preparado para que eu entrasse nos Estados Unidos para fazer residência em especialidade e decidi mudar de rumo e vim aqui para o Brasil. Então, Que desde bacana. 2007 que eu já estou, que cheguei aqui no Brasil, em 2007, diretamente cheguei, casei, 3 dias depois eu estava num estágio numa clínica que ainda continua muito importante, que é a Clínica Fertility, e desde Que legal. 2007 que eu cuido, fiquei 1 ano por lá, depois fui fazer mestrado no Unicamp, eu já morava aqui em Campinas, então falei, bom, vamos no Unicamp, não tem muita coisa para fazer. Por uma história longa, comecei o mestrado no Unicamp e depois me apaixonei também por morar em Campinas, então continuei aqui desenvolvendo sempre e ajudando casais desde aquela época já, e sempre assim, buscando maneiras de ajudar, porque desde lá que eu era quase uma criança, eu já tinha esse sonho, né? E Bacana. um ponto importante é que eu estava em São Paulo e no final do primeiro ano me ligam aqui de Campinas, porque eles sabiam que eu tinha aplicado para a Unicamp e me disseram e me ofereceram, sabemos que você está querendo fazer o mestrado, se você entrar no mestrado, será que você não quer vir aqui e já trabalhar aqui em Campinas também? E teve um dia que, sim, é bom, eu aceitei tudo e eu estava nesses dias. E teve um dia que uma paciente, era uma chilena, lembro dela até hoje, de 36 anos, que ela fizemos uma FIV. Nessa época eu era um médico contratado, ou não lembro se era. Estava fazendo aí minha preparação também, né? Que fiz 2 anos também aqui em Campinas, depois de São Paulo. E depois fiquei contratado há alguns anos também naquela clínica, mas era um momento que essa paciente chilena que eu atendia, porque a gente tinha a mesma língua, né? Então, e também porque era eu quem estava na clínica a maior parte do tempo. Ela fez 1 mês e ela teve uma tentativa de FIV e ela teve 2 folículos. Foi para FIV, não deu certo. Eu não fiz essa captação, eu estava acompanhando. E no mês seguinte, né, na próxima menstruação, ela chega e fomos fazer eu fui fazer ultrassom, né? Fizemos ultrassom, aí eu perguntei, bom que você está aqui de novo, etc, etc. Vamos fazer, então vamos tentar de novo, porque era aí que eu estava acompanhando todos os tratamentos. Elas iam para a captação e a captação às vezes era o médico que tinha feito com ela, então o que ela tinha escolhido, aí ele fazia a captação. E quando eu perguntei para ela, ela me falou, não, dessa vez eu vou fazer ovo doação. E foi aí onde foi meio um choque para mim. Falei, eu vi uma mulher tão nova, de 36 anos, que tinha 1 ou 2 folículos. E claro que eu não estive na consulta, onde decidiu junto com o seu médico, a consulta, essa decisão dela fazer ovo doação foi uma decisão juntos, talvez não tinha tempo, talvez não tinha dinheiro para investir em mais captações, mas eu falei, uma mulher de 36 anos com 1, 2 folículos, será que ela realmente não pode conseguir? Se elas conseguem em casa, por que será que ela não pode conseguir fazer uma fertilização in vitro com 2 óvulos? Por que será? Se a chance de gravidez dela é altíssima, tinha 36, estava quase no topo aí, de 30, 35, 36, a diferença é pouquinha. Uhum. Então, aí realmente eu fiquei aí, como falam aqui, na pulga na orelha, dizendo, bom, ela continuou o caminho, não lembro se ela engravidou ou não, mas foi a paciente que me chocou, pela qual eu falei, tem que haver alguns tipos de cuidados, que ela não precise passar por esse mesmo tratamento, que talvez é muito custoso. Lembro que os medicamentos naquela época tinham um custo meio parecido com agora, na verdade, eram bem caros, e eu pensei, bom, será a parte financeira? Eu não entrei, não era eu quem estava lá no momento para discutir, né? E tenho certeza que a escolha que ela fez foi a melhor para ela, mas eu fiquei perguntando isso. E acontece que minha mulher trabalha em turismo, a gente viajava muito para os Estados Unidos e viajamos 2, 3 vezes por ano, e numa dessas vezes eu encontrei nos Estados Unidos um amigo que foi um colega de residência, um mexicano, que ele foi uns meses para a Argentina fazer uma subespecialização na minha residência,
ficamos amigos e ele disse, Júlio, eu tô aqui em Nova York, estou num centro de fertilidade, adoraria que você conhecesse aqui, ele é em Nova York também, e eles fazem um tipo de tratamentos um pouco diferentes. Então, eu aproveitei, fui, conheci, nessa época conheci a New Hope Fertility Center, que era um centro, naquela época já era um centro grande, e conheci, e aí comecei a conhecer a John Zhang, que era o diretor, que é um chinês, que aprendeu com o Samukato no Japão, essa técnica de aproveitar os hormônios naturais e fazer as estimulações um pouco diferentes. E aí, realmente, um dia eu comecei a me apaixonar dessa maneira diferente de fazer a fertilização in vitro, de conseguir os folículos. E aí, um dia começou toda a história de que eu fiquei aí depois, no ano seguinte, voltei 15 dias, e no ano seguinte 10 dias, e no ano seguinte... E todo ano eu voltava pelo menos 10 a 15 dias para aprender e para compartilhar. E lembro que quando passaram 2, 3 anos, em 2009, eles inauguraram aqui no México, meu amigo inaugurou uma dessas clínicas na New Hope Fertility Center, uma filial de Nova York no México, e ele começou e eu falei, bom, vamos começar a fazer os tratamentos também no Brasil. Falei, e aí eles, os primeiros, isso foi 2012, eu acho, o primeiro ano, 2012, 2013, todos os tratamentos que a gente fez em pacientes com mínima estimulação, todos foram monitorados pelo pessoal da New Hope. Então, realmente consegui entender e aprender a essência dessa mini-FIV que eles faziam, né? Muito bom. E depois congressos e tudo isso, e aqui eu estou apaixonado pelos níveis hormonais das pacientes e de ajudar esses casos mais complexos, né? Que nós vamos ir entendendo agora quando você fizer as perguntas. Mas esse sou eu. Muito No bom. meio disso, tive filhos e tudo isso, e agora estamos com família completa aqui, com menino e menina, que não foram de FIV, todas perguntas, mas estamos por aqui. Esse é Muito bom, história, doutor. Meus 15 Muito anos de legal. história aqui no Brasil. Muito legal saber. Eu acompanho um pouco do seu perfil, né? Mas muito bom a gente saber da história, né? A minha filha, eu tenho uma filha, ela foi de FIV há 7 anos atrás. Eu nunca tinha ouvido falar de mini-FIV. Eu conheci a mini-FIV quando eu entrei agora, falando de planejamento financeiro para o mundo de reprodução humana. Então, muito bacana a gente conhecer a sua história. Vamos para a primeira pergunta, que é a pergunta da chamada, né? A chamada aqui da nossa live. Qual que é a diferença, né, da mini FIV para a FIV tradicional? Assim, vamos falar primeiramente da diferença técnica e da parte do médico. Depois a gente já pula para outra pergunta que eu quero dizer no sentido de custo realmente, né? Então fala da sua parte técnica, depois a gente passa para o custo. Muito bem, a parte técnica tem bastante, mas... Muito bem. Como que surge a mini-FIV? A mini-FIV, ela surgiu no Japão, o México que... Você sabe que os japoneses, eles têm a medicina chinesa aí muito pertinho, então eles são muito de olhar para o que realmente acontece e o que nós estamos fazendo. Diferente do Ocidente, que vamos no tratamento 100%, né? Vamos no medicamento e tudo isso. Então, eu acredito, não tenho certeza disto, mas no Japão, acredito que para aplicar as injeções, precisava de ter assistência. Por exemplo, enfermeiras só podiam aplicar as injeções. Além de que eles querem menos usar medicamentos externos. E vocês sabem que todas as injeções são daquele hormônio que chama hormônio folículo estimulante. E as mulheres já têm hormônio folículo estimulante. Então, a diferença entre FIV e mini-FIV é que a FIV convencional, o protocolo de FIV convencional, ele é focado 100% em hormônios que você injeta de fora. Então, injeções, 100% hormônio exógeno, né? Tá. E a mini-FIV, ela utiliza o hormônio natural complementado com injeções. Então, doutor, se eu já tenho FSH natural, se vê, doutor, eu tenho FSH natural, meu FSH está alto. Bom, vocês sabem que muitos dos medicamentos vêm de mulheres menopausadas. As mulheres menopausadas, elas têm FSH muito alto. Então, quando elas urinam,
na urina vem muito FSH e é ultra purificado, tem um medicamento, não vou nem falar os nomes, mas porque as pessoas falam, olha, isso vem da urina, né? Fica preocupado, mas é uma verdade, né? Vem da urina de mulheres grávidas também. Então, é o mesmo hormônio que vocês têm, é o hormônio que vai na injeção. Então, os japoneses que fizeram, qual que é a diferença entre um e outro? A Minifiv aproveita teu hormônio natural e complementa com hormônio artificial, ou com hormônio purificado exógeno. E a FIV, ela é 100% artificial. Então, aí vem a dúvida, doutor, mas um tem muito mais hormônio do que o outro? Sim. Em geral, a fertilização in vitro tradicional, ela tenta dar o máximo possível para nunca errar. A fertilização in vitro com o protocolo de Minifiv, que é a estimulação, ela é menos injeções. Então, dependendo de como está sendo feita, de qual que é o objetivo, ela sim pode ter menos dosagem total, diríamos global, do que a outra que são 100%. Por exemplo, quem já fez FIV ou quem estuda um pouquinho, talvez saiba que tem uma dosagem muito padronizada que é 300 unidades por dia. É raro numa mini-FIV você, por mais que não aplique todos os dias, que você aplique 150, 225, até mais em dias alternados. Então você termina usando no mínimo metade do medicamento, no mínimo, das injeções. Certo. Mas puxa, quando você usa o mínimo, a metade, será que essa metade nos níveis hormonais é realmente a metade? E é aí onde está a grande sacada do que o Samucato tinha. Ele falou, olha, quando você toma aquele comprimido, que é aquele Clomid, que é super conhecido, que as pacientes usam lá no começo, que é o primeiro que dá o ginecologista, olha, toma um Clomid aqui 3, 6 meses que você engravida, né? Aquele Clomid aumenta teu hormônio natural, e eu sempre digo, bom, é como que a gente tem, na FIV tradicional é 100% o que você tem. E quando você faz a mini-FIV, você tem um pouco do exógeno, mas você sempre tem o natural. Aquele Clomid aumenta o hormônio natural. Então você tem benefícios com isso, e aí a diferença da FIV e da mini-FIV é que um é 100% injeções e o outro é hormônio natural complementado mais complemento. injeções. E é uma maneira Legal. de estimular os folículos. Depois vamos nas outras perguntas, qual que é melhor, qual que é e tudo, mas a diferença é essa. É a maneira dos medicamentos que eu uso para estimular meus folículos. Certo. Mas muito bom. Continua nesses detalhes ou você vai me perguntar mais? Deixa eu ver, acho que não está muito aí. Né? Qual que são outras? Eu acho que assim, ficou bem claro isso, né? Que a FIV tradicional é 100% ali medicação, né? E a mini FIV, ela tem o hormônio natural mais a complementação da medicação. Então, acho que isso ficou bem claro, né? E aí, quando tem outras perguntas, eu vou falar aqui, né? A gente vai falar sobre quando é indicado, quando não é indicado, se tem o fator de idade, a gente vai falar sobre isso, mas já passando para a parte de custo, né? Então, se a gente tem a FIV, que é 100% medicamento, e a mini-FIV, ela tem uma dosagem de medicação um pouco menor, porque já tem hormônio natural, o valor é inferior. Então, aí uma pergunta que eu vou aproveitar já, medicação. Então, pelo visto, você vai me responder, medicação, provavelmente o gasto é menor. Mas aí a gente tem outro... né? Sim, aí é só complementando aqui. Aí você já responde tudo de uma vez. Tá bom, só um minutinho. Aí você fala, custo de medicação, vamos entender se ele é menor mesmo. Os honorários médicos, custos de laboratório, porque daí o restante do processo, a gente está falando de uma parte do processo que é a medicação. Mas o restante, né? Quando gera lá um embriãozinho e depois faz a transferência e tudo mais. Isso aí é o processo normal em ambas situações, certo? Nas duas situações, né? Então, na FIV e na mini-FIV, o processo segue. Exato. O importante é entender que o nome mini-FIV criaram uma marca comercial, né? Até ela foi meio padronizada, porque nos Estados Unidos, em 2009, era um nome registrado. Você pode registrar, era um protocolo registrado, marca registrada. Então, ele tinha que ter meio uma característica pontual e ele foi registrado por isso, como nos Estados Unidos é tudo muito comercial, né? Então, eles fizeram isso para ter essa diferença e dizer ela tem menos custo.
mas a captação é exatamente igual, os embriões evoluem exatamente igual, é tudo exatamente igual. Então, onde que a gente vê diferença? Realmente no esforço da paciente com as medicações, né? Eu vou aplicar Certo. 15 injeções, 20 injeções, ou eu vou aplicar 6, 8, né? Então, só o número de injeções já te marca de que haverá diferenças de custos. Com Doutor, mas certeza. aí a gente depois vai ter que escolher a paciente e tudo, quem que vai ser. Mas se você vai ter... Vamos pensar que a paciente A possa escolher os dois sem diferenças de resultados. Essa paciente, sim, Isso. aplico menos injeções, o custo vai ser menor nas injeções, né? Por quê? Se existe um ponto que você me falou, doutor, e os honorários e tudo, se existem lugares onde a ideia de fazer esse aproveitamento do hormônio natural é para diminuir os custos, né? Certo. Lugares específicos que dizem, olha, nós somos uma clínica de baixo custo, posso utilizar isso? Uhum. Posso, podemos, existem muitas maneiras de diminuir os custos e isso é uma realidade. Mas a minifibra não foi criada para diminuir os custos, foi Sim. criada para que a paciente tenha menos efeitos secundários, porque tem menos injeções, para que ela possa percorrer de uma maneira diferente. A gente pode até falar aí de quais são os benefícios e a parte ruim também de uma minifibra, porque todo protocolo tem parte boa e parte que não é tão Uhum. boa, né? Uhum. Depois podemos até entrar nisso. Mas sim, em alguns lugares é utilizada para que seja de baixo custo, porque termina ajudando bastante no custo, mas não necessariamente. Hoje, a gente hoje trabalha com uma individualização. Então, sempre que Uhum. trabalhamos com individualização, o protocolo que vai ser escolhido para a paciente é o que seja o melhor para ela. E quando a Isso. gente faz a minifiv, a gente termina individualizando muito e muito pelos níveis hormonais. Mas isso depois a gente entra e eu te conto qual é a diferença daquele protocolo padrão ou daquele protocolo mais individualizado na paciente que realmente precisa de uma ajuda melhor. Isso. Não, eu achei muito bom, doutor Júlio, você colocar essa questão bem explícita aqui do seguinte: a mini-FIV não foi feita para diminuir o custo de um tratamento de reprodução humana da FIV. Ela existe para diminuir a carga de hormônio, de medicação na paciente, e se algum lugar vende a mini-FIV ofertada como um custo menor, e não trata de forma individualizada se aquela paciente pode ou não ser beneficiada com esse processo, aí é uma outra história. Mas o que diminui é a medicação, né, o custo, o restante segue o processo de uma FIV normal, né? Todo o restante que a gente sabe, né? Como eu falei, depois da captação, aí vem o embrião, a transferência e tudo mais. Então, eu achei muito bom você ter colocado isso aqui, porque a gente sabe, né, nesse mundo, nesse da reprodução, em todos os outros, sempre tem, né, algumas situações assim, e as pessoas, por falta de informação, acabam indo achando que estão fazendo uma FIV, mas é uma mini FIV, e aí acha que está sendo beneficiado, não está, porque não está sendo tratado de forma individualizada, e acaba, né, como que eu posso dizer, tem um ditado que diz, né, que às vezes você quer economizar e o barato sai caro, né, então é Exato, muito bom você ter exato. colocado esse ponto aqui, né. Bom, aí vamos falar então, já que essa questão, né, de individualização, quando que é indicado, então, fazer uma mini-FIV? Dá um exemplo, sei lá, de uma paciente que poderia fazer uma mini-FIV e de uma paciente que não poderia fazer uma mini-FIV, né? Assim, pra gente só... Eu sei que é tratado individualizado, como você bem colocou aqui, então as meninas que estão nos ouvindo, caso a caso, mas um exemplo pra gente entender. Olha, eu vou abrir aqui uma planilha de uma paciente que eu fiz Tá, hoje, né? Até postei no meu legal. Instagram, então vou aproveitar para Legal. complementar. Uma paciente que veio faz um ano, passou em consulta comigo, ela me perguntou, uma reserva ovariana um pouco diminuída, né? E não tenho aqui o número exato, e como eu não gosto de falar uma coisa que eu não tenho 100% de certeza, não vou falar, mas ela tinha uma resposta, ela tinha esperado
por exemplo, tinha 4, 5 folículos atrás, uma reserva ovariana diminuída para a época, eu falei, olha, eu faria uma mini FIV. Não fez comigo, ela foi numa clínica em São Paulo, que é a mesma história que contei no meu Stories para quem está por aí e já assistiu. Foi numa clínica em São Paulo, fez o protocolo convencional com as dosagens máximas, fez 2 tentativas e ela conseguiu uns 6 óvulos, 3 óvulos maduros. Então, ela, por cada captação, com aquelas injeções de dosagem máxima, ela conseguiu 3 óvulos maduros. Passou um ano, né? Porque isso foi 2020, 2021, veio, preparamos tudo, fizemos a captação hoje. E ela fez o protocolo de mini FIV, aplicou exatamente, estou aberto aqui com o prontuário dela, 4 injeções, né? 4 injeções de 175, não sei quem faz aí, FIV, mas sabe que 150 é praticamente o mínimo que a gente utiliza. As canetinhas de 300, dá para aplicar 2 de 175, ela aplicou 5 injeções de 175, mais 2 picadas e já foi naquele último que se chamou Vidrel. Uhum. Conseguimos 10 óvulos, 10, 7 óvulos maduros e talvez mais 2 daqueles 10 que virariam 9 óvulos maduros. Ela estava totalmente descerebrada, dizendo, doutor Júlio, eu não entendo como pode ter sido diferente uma mini FIV de uma FIV, sendo que eu usava as dosagens máximas. Uhum. Então aí vem o conceito de o natural, o hormônio natural, teu corpo foi feito para o hormônio natural. Então existem sim muitos casos que a gente, quando temos uma resposta diferente, ou seja, eu já fiz uma fertilização in vitro, porque se ela tem um hormônio antimuleriano de 1.0, 2, e ela é uma mulher nova como ela, de 37 anos, eu ia perguntar a idade dela. Eu escolho também começar com as dosagens maiores, né? Com dosagens com uma fertilização in vitro convencional. Mas quando eu já fiz uma fertilização in vitro convencional e eu não tive um bom resultado, eu sim opto por mudar para aproveitar os hormônios naturais. E você imagina que essa paciente que fez, foram 10 dias de 300 de Pergoveris, mais 5 de Cetrotide, deu 15, 17 injeções com dosagens máxima e teve 3 óvulos maduros e hoje tem 7. Você imagina o pensamento dela hoje, Claro. que aplicou só 5 injeções de Pergoveris. Qual foi essa paciente? Paciente que teve má resposta, paciente que já tentou uma fertilização in vitro tradicional e não teve bom resultado. E elas na cabeça perguntam, mas doutor, como é possível que com menos injeções eu tenha mais óvulos? Teria triplos de óvulos, não estou triplo. Foram 3 e ela teve 7, né? Um pouquinho mais do dobro de óvulos maduros. Por que essa diferença? Porque o hormônio natural, ele é o hormônio que os folículos foram feitos para receber. E quando você usa os comprimidos, eles estimulam o cérebro, e é o cérebro que faz umas pequenas ondas de estimulação de hormônio natural que tem seus benefícios. Doutor, então, bom, nesse caso foi fantástico o resultado, né? Tivemos mais do dobro do que uma FIV tradicional, mas temos que saber escolher a paciente. Paciente que tinha um FSH no limite, uma reserva ovariana que já estava mais abaixo do normal para a idade dela, e uma paciente que já tentou uma FIV tradicional, né? Uhum. E o que tem de diferente? Ela fez um protocolo 100% padronizado de começo comprimidos no terceiro dia e faço 4 injeções? Não. Mas aí onde está a diferença entre a individualização de quando você faz o treinamento para saber o que é uma mini FIV, onde os chineses fazem, que é em Nova York ou no México também, que fazem isso, onde você aprende, olha, esse perfil de paciente você começa antes, começa depois, esse nível hormonal é bom, esse nível hormonal você vai piorar, porque eu também posso piorar o resultado com comprimidos. Então, bom, concluindo, essa paciente é uma paciente selecionada, que tem uma resposta anterior de fertilização in vitro convencional diferente, ou seja, uma má resposta, fez 2 FIVs tradicionais com maus resultados, e onde vamos aproveitar os níveis naturais
só com um comprimido que não sei quanto custa, mas um Clomid, uma caixinha de Clomid, ela usou 10. Então faz uma diferença, mas onde que está a dificuldade? No treinamento para saber exatamente como lidar com ela. Não são todas as pacientes que vão ter exatamente o mesmo protocolo de mini-FIV. E é aí onde, no lugar onde a mini-FIV é utilizada para diminuir custos, onde você pode ter um certo prejuízo. Né? Se eu não sou uma paciente... Né? Eu não sou uma paciente que tem o perfil para mini-FIV, talvez é melhor você fazer uma FIV. E eu falo nas minhas lives, quando discutimos, doutor, mas eu pedi mini-FIV para o meu médico. Se ele não tem treinamento, ele vai pegar lá o trabalho científico que foi utilizado para fazer a marca registrada, que tinha que ter um começo, meio e um fim, para dizer, olha, é isto, quero uma marca registrada, né? Que, indiferente disso, o chinês lá vai, ele vê os níveis hormonais, vai decidindo condutas. Isso se aprende só você tendo experiência, estando lá e sabendo quais são os parâmetros que você precisa para melhorar, piorar e ter melhores resultados. Então, esse, por excelente. exemplo, um caso totalmente diferente, onde qual é melhor para ela, foi melhor esse. Mas vamos por exemplo, um caso de uma paciente de 33 anos, com uma reserva ovariana totalmente normal, que você vai utilizar comprimidos e vai usar só 5 injeções de 150 unidades, em dias alternados. Nessa paciente, eu terei sim uns 8, 9 folículos. Né? E, bom, hoje com as regras que tem aí, as recomendações do Conselho Federal, talvez a gente até atinja o necessário, né, o que a gente pode fertilizar, mas é outra discussão. Mas provavelmente essa paciente, 33 anos, que ela tem, se ela vai fazer aquele protocolo com injeções com dosagens baixas e só com comprimido e de injeções em dias alternados, começando no 4º, 5º dia, que é o que eu vejo que fazem em alguns lugares, ela provavelmente vai ter prejuízo. Provavelmente ela não conseguiria os 12, 15 óvulos maduros que a gente pode conseguir se eu começasse, por exemplo, com comprimidos, mas no segundo dia já começo, no terceiro e quarto faço 2 dias de injeções seguidas de 225. Por quê? Porque eu sei que essa paciente precisa elevar o nível hormonal. Que com aquele protocolo comum de mini-FIV, você não vai atingir. Então, a mini-FIV pode prejudicar? Pode. Se eu não estou aplicando ela na paciente ideal. Então, quando eu vejo, até tenho amigos, e eu dou risada e eu respondo nos stories, um amigo, nem vou falar quem é, mas se ele assiste, quem me assiste também, ele sabe quem é. Mas eu falo assim, né? E eu respondo para ele, diz, sim, mas a paciente não entende. Diz, tá bom. Mas a gente sabe que a paciente correta, com o protocolo correto, vai ter o melhor resultado. E se os dois protocolos, tanto a mini-FIV como a FIV, eles são adequados, né, para paciente, os dois vão ter o mesmo resultado. Quando que é o problema? É quando eu não adequo um protocolo convencional, eu vou dar dosagens altíssimas para uma mulher que tem um FSH de 20. Aí eu estou prejudicando. Talvez eu conseguiria um bom resultado numa paciente que tem um hormônio altíssimo usando 75 unidades por dia de convencional, né? O mínimo, porque a mulher já tem. Então é aí onde tem adequar, individualizar é a grande, grande diferença. Sim, sim. E até tudo que você falou já automaticamente responde uma outra pergunta que eu preparei aqui, que é a questão da idade, né? Se tem algum impacto ou não. Então, como você colocou aqui, esse exemplo dessa paciente de 37 anos, né? Que se fez a mini-FIV, já tinha feito uma FIV e foi bem sucedida na mini-FIV, né? Então, isso também muito interessante. E aí, um exemplo da de 33 anos que não caberia, talvez, fazer um protocolo de mini-FIV. Então, assim, não tem essa questão, acho que é legal a gente deixar claro aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Não tem um protocolo específico, uma regrinha básica. Claro que tem uma metodologia, né, a ser seguida, mas tem que ser tratado de forma individual por paciente, até por conta dos hormônios, dos estímulos e tudo mais. E aí você entender se aquela paciente precisa de uma mini-FIV, se ela precisa de uma FIV,
E aí, porque se de repente você vai numa mini FIV, né, para baratear o processo por conta do custo da medicação, você Exato. pode prejudicar, não vai dar certo, e vai precisar de fazer uma FIV, né? Então, assim, por exemplo, esse caso que você contou, fez uma FIV, deve ter tido um custo maior e não deu certo, e na mini FIV está sendo mais bem sucedida. Então, tá muito claro aqui para mim, achei muito bacana, eu nunca tinha conversado sobre esses dois protocolos, a mini FIV já falei no começo, por isso que eu tô achando muito interessante. Lá, há 7 anos atrás, nem foi me oferecido a mini FIV, então eu nem tinha conhecimento disso. Então, muito bom a gente poder trazer aqui para as meninas esse esclarecimento no sentido de que, gente, a mini FIV não é para baratear o custo da FIV. Ela é um processo com menos medicação, né? Que usa mais hormônio natural e menos medicação do que uma FIV tradicional, que é só o remédio em si, né? Então, acho que é muito bom a gente Exato. desmistificar isso aqui, doutor Júlio. Achei excelente. Não tem questão de idade, não tem nada. É entender como que aquela paciente está. É como que eu digo, né? Aqui no meu trabalho eu faço um diagnóstico financeiro da situação financeira do casal, do indivíduo. Você faz um diagnóstico da paciente preliminar para entender qual vai ser a necessidade. Então também não adianta achar que você vai bater lá na porta do Dr. Júlio e vai fazer mini-FIV, porque o Dr. Júlio é especialista em mini-FIV. Não, de repente o Dr. Júlio fala, olha, você não precisa de uma mini-FIV, você precisa de uma FIV, ou vice-versa. Exato. Então, tratado de forma individualizada, né? Achei interessantíssimo você falar muito dos chineses, a medicina chinesa, mais natural, né? Isso é importantíssimo quando envolve todo o processo. Bom, essas perguntas aqui que eu tinha, você já meio que respondeu, né? E aí, aproveitando, por que a mini FIV é um processo assim, como eu já coloquei, né? Que eu mesmo não sabia, tão pouco falado, doutor Júlio? É por conta dessa questão mesmo que você está explicando pra gente? Você tem que se especializar, não é algo só para baratear, você tem que ter esse conceito, estudar todo ano, se aprofundar, e não é todo mundo que é especializado nisso. Geralmente a maior parte, eu estou colocando do meu ponto de vista, tá? A maior parte se especializa em reprodução humana e vai fazer tratamentos que são aqueles mais que a gente conhece, né? E mini-FIV é algo mais pontual. Por que é tão pouco falado? Olha, realmente sim, o que acontece, vocês já sabem e vocês todas estão vendo como está explodindo a necessidade, e que na verdade é uma necessidade de fazer fertilização in vitro por duas razões. Uma, porque a gente escolhe engravidar depois. Dois, porque temos muito tempo no Instagram, então a gente não fica tanto namorando, talvez, e passa o tempo, será? Não sabemos, graças a Deus. Meu marido brinca com isso, doutor Júlio. Ele fala, fala pra essa mulherada aí namorar. Tipo, bom, sai das 8 às 22, né? Uma taça de vinho e namorar, que a taxa de infertilidade cai. Mas tudo bem. Então, a informação trouxe informação para quem precisava, que não sabia. Antigamente, era uma coisa que nem o ginecologista sabia, e falava, bom, Deus não quer que você engravide, e bom, já está velha, e a mulher, coitada, ela ficava aí, e o médico falou, e não tem o que fazer, e ela ficava com vergonha de falar para as amigas, para a sogra, para a irmã, para a mãe, né? E às vezes até se sentem diferentes e menos, e não, mulheres que falam, eu não me sinto mulher porque não consigo, tudo depende, é uma questão muito cultural também, mas as redes sociais, e é por isso que eu ponho vídeos no YouTube, porque eu chegava em minhas pacientes e eu falava, por que você não veio faz 3 anos, por que você não veio faz 5 anos, né? Então, bom, esse conhecimento está abrindo a cabeça de muitas pessoas que estão percebendo que precisam. A quantidade de tratamentos necessários, hoje a gente não atende nem 20% da necessidade real que o Brasil tem, nem 20%. Então, existe um 80% de mulheres que precisam de tratamento. E como você consegue ajudar elas? Você consegue ajudar elas fazendo mais tratamentos. E quando eu falo de que a mini-FIV ela é muito individualizada e que o conceito dela é saber o que a paciente precisa, e depois vamos entrar também, vou te contar do como que eu decido, né, qual é a dosagem, e é pelos níveis hormonais, que se você me assiste deve ter visto já, que eu falo muito disso. Eu não posso massificar um tratamento que é como se fosse feito por alfaiate. Então, é como te dizer, olha,
nós vamos pôr no shopping, na porta da Zara, por exemplo, da Zara ou de outras lojas, eu não sei muitas lojas, mas eu vou mais na Zara, né? Então, vamos lá, na porta da Zara, você não pode pôr 2 alfaiates para tomar as medidas de todo mundo e já vai sair tua camisa, já vai sair teu paletó, já vai sair tua calça. Você não consegue fazer isso porque não daria conta jamais. Então, você precisa fazer um tratamento que seja um pouco mais possível dele repetir para que a gente consiga ajudar mais pessoas, porque de 10 mulheres, de 10, mais ou menos 7, elas vão ter uma reserva ovariana normal ou perto do normal. Essas mulheres, usando a fertilização in vitro tradicional, vão ter resultados fantásticos. Vão ter ótimos resultados, né? E às vezes você pode utilizar tamanho P, tamanho M e tamanho G, né? E aí você dá uma dosagem menor, uma média ou uma alta, dependendo da necessidade e do tamanho da pessoa também, dependem das dosagens, né? E aí você vai ter um resultado. Mas vai ter dessas 10, vai ter umas 3 pacientes que elas, quando você usa algum desses P, M ou G, você vai estar muito fora de ajudar elas. E você pode prejudicar, e aquela paciente que começou a fazer um tratamento e depois de 7 dias chegou lá, e você já deve ter ouvido essa história, cheguei lá e não tinha nenhum folículo crescendo. E meu médico aumentou a dosagem, achando que o problema era aumento de dosagem, que não estava suficiente, mas se você está pondo 300 unidades ou 200 unidades por dia, não é por falta disso, é por falta de paciência ou por excesso até. Então, é por isso que ela não é tão falada, porque você não... A minifib, para ser bem feita, é desenhada para paciente. E a gente, por exemplo, eu tenho inúmeras pacientes que elas me falam, doutor Júlio, mas qual que é a dosagem que eu vou usar? Eu faço ultrassom e eu falo, olha, eu só vou saber quando você me diga, eu acho que você vai usar isso, mas eu só vou saber quando eu veja teu nível hormonal de hoje, não é o FSH de 3 meses atrás, é o FSH e o nível de estradiol que você tem hoje, para que eu possa saber se você começa hoje, amanhã, se toma um comprimido, toma 2, toma meio, e as injeções, se você utiliza só ou de quarta, só na sexta-feira. Por exemplo, acabei de ver, e uma paciente desesperada me mandou o ultrassom hoje, os exames hormonais, me mandou e até demorei uns 3 minutos, porque ela mandou 20 e 15. E eu falei, ela vai desmaiar se eu não respondo para ela. É assim então mesmo. Ela falou, doutor Júlio, eu tenho já saíram meus resultados. Eu já tinha visto os hormonais, mas não tinha visto os folículos. Ela está com 4 folículos, hormônio antimuleriano 0,0, peraí que eu vou pôr aqui. Não precisa ser tão certinho, né? Mas eu só 0,02. E ela falou, doutor Júlio, qual medicamento eu uso hoje? E aí eu vi os resultados e, por exemplo, essas pacientes, quando ela toma um comprimido, explode o nível hormonal. Então, esse comprimido, se eu dou comprimido para ela e ela não é a paciente certa, e ela tem um hormônio antimuleriano 0,02, mas hoje ela está com 4 folículos, né? Está com 4, vamos ver se crescem todos. Mas é um nível hormonal de hormônio antimuleriano baixíssimo. Então, qualquer coisinha que eu dou, os níveis de FSH aumentam muito. Então, ela vai utilizar meio comprimido só a partir de sábado. Doutor, como você sabe isso? Porque quando eu vou em Nova York, eu vejo por dia umas 30, 40 condutas. 30, 40 pacientes por dia. E as condutas deles, então eu sento lá, passo das 7 da manhã às 5 da tarde, aí eles fecham até às 5, mas você está lá às 6h30, já começa captações. E a gente senta em 2 momentos da manhã, a gente senta tipo 10 da manhã e meio-dia, com 20, 30 prontuários, paciente X, conduta. Então, numa semana que eu estou lá, eu vejo 200 condutas, para mais ou menos ir sabendo o que eles fazem. É aí onde você aprende e você sabe que a paciente, esse tipo de pacientes, ela reage de uma maneira. Então, aí é onde a experiência a gente consegue entender em como vamos desenhar isso. E ela vai utilizar só meio comprimido até a próxima quarta-feira.
Parece Excelente. pouquíssimo, mas se ela chega a utilizar um comprimido hoje, porque eu fico com medo que vai ser pouco, provavelmente eu sobem tanto os níveis hormonais que esses folículos não cresçam nenhum. Então, é esse o nível de individualização e é por isso que a MiniFIV não é fácil, o protocolo é um protocolo de individualização, até, só para você saber, o nome MiniFIV já se utiliza muito mais para protocolos de baixo custo agora, porque o que foi registrado é um protocolo padronizado, você não pode registrar um protocolo de condutas, né? Então, hoje, nós fazemos uma muito maior individualização pelos níveis hormonais do que realmente uma MiniFIV padrão. E nos Estados Unidos, se você quiser pegar o nome MiniFIV, pode, porque já nem o dono já caiu o registro, nem é registrado mais. Então, doutor, por que não é tão falado? Porque é um tratamento desenhado para aquelas pacientes diferenciado. diferenciadas e que desejam evitar talvez aquele grande quantidade de medicamentos ou que já fizeram tratamentos com muito medicamento e não tiveram resultado. E tem outra paciente que tem hormônio antimuleriano normal, reserva ovariana normal, que ela talvez vai dizer, olha, eu não quero passar por todas as injeções, será que com um comprimido ou dois eu não consigo diminuir pela metade minhas injeções? E existe essa paciente também. E quando a gente consegue individualizar a dose, a gente tem também a paciente e às vezes eu ponho, né, de 15, 20 folículos usando os protocolos, né? Então a individualização é importante, precisa de treinamento e se você não sabe, você vai ter resultados menores e se você não tem experiência suficiente, é difícil que o médico diga eu fiz o melhor para você, tenho certeza, porque vi os níveis hormonais, então eu sei, mas você não utilizou todas as injeções. Então, quando não está na cabeça do médico, que não utilizar 300 por dia ou 450 por dia, isso ainda assim você está fazendo melhor por ela, é difícil. É por isso que os médicos vão fazer o quê? O protocolo que está mais estandarizado, o que é mais reproduzível, o que você tem menores chances de errar, porque você não está contando com o hormônio natural. Você está 100% exógeno. Eu tô gostando muito da nossa live, doutor Júlio, porque eu sempre falo aqui no Embrião Financeiro o seguinte, né? Que quando eu falo sobre planejamento financeiro para que as tentantes, para que os casais tenham condições de escolher onde eles querem fazer o tratamento, né? E não só ir pelo baixo custo, né? E quando a gente fala de MiniFIV, a gente acha que é o baixo custo e entendemos tudo aqui hoje que não tem nada a ver com baixo custo. Então, adorei fazer essa live. Esse é o ponto crucial aqui para a gente mostrar que não é só baixo custo, né? É a individualização, que é um procedimento que tem que ser feito por um especialista, por um médico que entenda muito, porque senão vai sair no prejuízo, né? Não são todos os médicos, todas as clínicas que têm essa especialidade. Então, por isso que eu gosto de trazer muita informação para cá, né? Para clarear isso para as pessoas, né? Gente, tenham clareza da sua capacidade para você saber onde você vai escolher. Puxa, você vai fazer a MiniFIV, não é em qualquer lugar que dá para você fazer, não é um processo que barateia. Então, assim, achei muito bacana tudo que você está falando aqui. E a gente já está aqui quase uma hora falando, né? Acho que tem muito assunto, doutor Júlio, para a gente conversar. Mas eu quero fazer... Agora eu vou fazer duas perguntas de caixinhas que eu recebi. Algumas das perguntas eu selecionei duas, né? Para dar tempo de a gente responder tudo. E aí a primeira pergunta é: se realmente melhora as chances de gravidez para as mulheres mais velhas com baixa reserva ovariana? E aí você pode me responder essa e depois eu faço a próxima. Deu para pegar? Bom. Rapidamente. Sim. Se realmente melhora a chance de gravidez nas mulheres com baixa reserva ovariana e mais velhas, né? Toma. Sim. Peraí que eu recebi uma convidada especial aqui, gente. Pode ir. Boa noite. Desculpa, doutor Júlio. Tudo bem? Ela tá doente. Ai, ela não me ouve. Ela passou aqui no corredor. Ela não te ouve. Tá doentinha, veio aqui só dar um oi pra mim. Desculpa, te interrompi. Vamos lá. Muito bem. É hora de dormir já, por isso, né? Muito bem. Bom, as pacientes que estão mais perto dos 40 anos têm dois benefícios. Um,
Os níveis de FSH eles já são naturalmente um pouquinho mais altos, então eles sobem facilmente. Segundo, muitas delas, né, se elas têm baixa reserva ovariana, realmente não tem benefício usando as máximas dosagens. Né? Por quê? Porque as máximas dosagens, elas sobram. É como dizer, doutor, quanto de dosagem eu preciso para ter os 3 folículos que eu tenho? Tá bom, eu vou te dar para 6 folículos, ok? Te damos para 6 folículos. Caso eu esteja errando a metade, você vai ter o dobro. Para o dobro estamos bem, mas eu não preciso te dar para 20 folículos. Mas é muito difícil isso de que seja entendido por quem não faz, quem não sabe exatamente qual é o nível hormonal do hormônio exógeno e o natural e nada disso. Porque tem, saber os níveis hormonais, ele ajuda nos pacientes difíceis. Mas não ter ideia dos níveis hormonais de nenhum te faz perder a noção do que você está fazendo e você vai querer fazer sempre dosagens máximas. Né? Que é o mais fácil, não erro nunca, a paciente não reclama porque eu fiz o máximo. Né? Eu fiz o máximo, então ela sabe que fiz o máximo, então tá tudo bem. Cresceu, não cresceu, bom, biologia. Né? Aí fica meio... Então, o médico que não tem esse conhecimento, que não está errado, porque é uma questão de escolas de treinamento, né? Não é todo mundo. E eu lembro, o pessoal da indústria farmacêutica me perguntava, mas quem paga as tuas semanas em Nova York, teus 10 dias, teus 15 dias? Falei, eu que pago. Mas nenhum patrocina. Falei, não, quem não me patrocina, as pacientes patrocinam meus congressos. Né? Então, bom, é isso aí. Às vezes é combinado, mas às vezes a gente é convidado. Eu já fui em congressos e tudo, e eles me convidam para ir e tudo, mas, ou seja, quando você não está nos congressos internacionais, você quer aprender uma coisa pontual, é você que vai ter que pagar. Né? Você vai no congresso, mas não necessariamente, vão te treinamento e isso. Mas fora isso, então, por que é menos, ou seja, por que tem maior chance? Porque essa paciente talvez precise de uns níveis hormonais adequados para ela. E segundo, doutor, uma paciente de 41 anos, ela vai engravidar na primeira tentativa? 15, 20%. Se ela tem poucos folículos, vamos pensar que ela tem 3, um hormônio antimuleriano bastante baixo, tem 2 ou 3 óvulos, 2 ou 3 folículos, essa paciente, estrategicamente, ela tem que planejar mais captações. Então, doutor, se eu uso 5 injeções por captação, será que não é melhor fazer 3 captações com 5, 5 e 5 do que fazer uma com 15? Se eu terei sempre 3 ou 4 óvulos, na verdade, se o resultado de número de óvulos não vai mudar, é melhor a gente evitar você fazer 15 ou 20, 15 ou 20, 15 ou 20 e fazer 5 a 7, 5 a 7, 5 a 7. Né? Está claro mais ou menos isso? Então, sim, acho que ficou bem, acho que está bem respondido, né, para a pergunta que foi feita, né? Tem mais uma, posso partir para a próxima aqui, doutor Júlio? Eu estou super tranquilo, então depende mais de você e teus filhinhos, os meus já estão dormindo, eu já dei, Não, já dei boa a minha noite filhinha antes. tá vindo me dar tchau, boa noite. Vai dormir com Deus, filho. Então tá, vai lá. Vai tomar TT agora. Bom, a outra pergunta que tem aqui é sobre, no último congresso, disseram que está em desuso a mini-FIV. Confere? Bom, até imagino a resposta com tudo que a gente já conversou aqui, mas eu quero ver de você. Sim. Não, na verdade eu não sei dessa informação, pode ter sido um comentário aleatório também, mas sim, o que acontece? Hoje é pouca gente que faz um terno à medida. É pouca gente. A massificação e simplificar, inclusive, teve um dos medicamentos, que é um medicamento fantástico, né? Que teve aí que saiu novo, que se chama, acho que é Recovelli, né? Que a gente também utilizamos todos os medicamentos, né? São todos bons, mas você tem um aplicativo onde você põe o algoritmo, põe o peso, altura, você põe o hormônio antimuleriano, ele te diz qual é a dosagem. E você vai usar essa dosagem direto, do começo ao fim, com o protocolo que está lá. Então, qual é o objetivo disto? O objetivo desses medicamentos é simplificar ao máximo para ter menos erro e para que mais médicos consigam ajudar as pacientes a fazerem fertilização in vitro e a que elas tenham mais, porque tenham maior acesso.
Então, para você dar mais acesso às pessoas, você tem que simplificar ao máximo. Você não pode Uhum. pôr um alfaiate e dizer, olha, vamos Uhum. fazer isso, aquilo, outro. Mas eh, a paciente que tem necessidades especiais, a paciente com baixa reserva ovariana, a paciente com falhas repetidas, e você vê, se você segue nos médicos, e tem vários médicos aí que são um perfil um pouco mais técnico que nem o meu, você vai ver que tem até japoneses aí que tem protocolos diferenciados, você vê como certas pessoas que são um pouco mais técnicas falam um pouco mais de protocolos específicos. Porque essa Uhum. paciente existe, imagina que nós temos Uhum. milhares de mulheres, mas Uhum. 25, 30% delas precisam de protocolos específicos. Doutor, é o protocolo mais fácil? Não, eu acredito que é o protocolo mais difícil, e eu, às Uhum. 20h15 estava recebendo resultados de Cuiabá, me Uhum. mandando os resultados para definir a dosagem. E cheguei 5 minutos atrasado aqui. Então, exige muito mais do médico e realmente o crescimento dos protocolos convencionais e mais simples, mais padronizados, com certeza ele vai ser inigualável a quantidade de tratamentos. Sim. Então, Eu é tô. uma realidade, né? Não quer dizer que a gente não faça, porque, sim, você pode dar um protocolo convencional e, menina, se não deu certo, não tem chance para você. Mas, ou passa para ovo doação. E, também, tecnicamente, você pode fazer isso, mas a mulher é ela que vai decidir realmente qual é o caminho que ela quer seguir. Né? E se ela quer um protocolo individualizado, um Sim, alfaiate para ela, vai ter. sim, sim. É isso que eu tô achando bacana também. Ah, os exemplos que você tá dando, né? Na prateleira tem o PMG, o tradicional, né? Então você tem aquele protocolo PMG para seguir, ou você tem um alfaiate que vai fazer ali no seu molde, né? Então acho importante esses exemplos, assim, essas metáforas que a gente traz aqui para simplificar o processo, né? Para desmistificar esse processo. Então, acho que respondendo essa pergunta do Congresso, não é que está em desuso, tem poucos alfaiates fazendo essa conduta, né? Então, assim como no meu meio, se você entrar hoje na rede social, tem muita gente falando sobre planejamento financeiro, sobre organização financeira, sobre investimentos. Então, depois do Covid, né? Depois que Sim, estamos ainda com a pandemia, mas no meio da pandemia, quantos canais foram abertos, né? Quantas pessoas sabem muito de finanças, né? Mas quem fala especificamente, né? Então, acho que existe mercado para tudo, existe público para tudo, né? Então, acho que é importante a gente deixar isso claro. Bom, vamos tentar ficar aqui mais 10 minutinhos para não passar muito também do nosso tá tempo, né? bom. Deixa eu só ver, tem uma perguntinha aqui na caixinha da Crislane falando: posso tomar estimulador de ovulação com cisto hemorrágico? Acho que isso aqui não tem muito a ver com a nossa. Vamos Com a para outra, nossa... vamos para outra. Vamos para outra, senão a gente não consegue responder todo mundo que perguntou pra gente Assim, de Minivive. pontualmente, se o médico prescreveu, tudo bem. Se não prescreveu, não pode tomar nada. Tá, tá. Bom, vamos deixar ela sem resposta. Muito bom, doutor Júlio. Boa noite, eu fiz a FIV e tô de 7 semanas, estou muito feliz. Que bom. Doutor, Parabéns, para parabéns para endometriose ela. profunda, alguma indicação em Campinas? Não sei aqui, você quer responder Para essa? cirurgia, Ela colocou doutor sim. US. O que é o S para endometriose profunda? Alguma indicação em Campinas? Ultrassom, doutor para ultrassom. A clínica tem duas clínicas, a CDE e a Voluta Medical também. São dois amigos aí que têm excelentes pessoas para ultrassom de endometriose profunda. Também não tem nada a ver com o assunto, mas tudo bem. Tá, a Crislane Já até falou. fizemos a propaganda dos amigos. É. Legal. Esse daqui é a mesma coisa. Deixa eu ver se tem alguma aqui de. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui mais específica. Tô só rolando aqui, tá, doutor Júlio? Rapidinho para ver. É que tiveram algumas. O que seria Minifiv? A Ortotin tá perguntando. Nós falamos Nós vamos resumidamente. pedir para ela, sim, pode Assistir. faz um Assim, resuminho você. Isso. resumidamente, a FIV é só uso de remédio, né? Estímulo por remédio. E a Minifiv é hormônio natural mais remédio. E aí depois, todos os detalhes do que o Dr. Júlio colocou aqui, você assiste a live que tem bastante informação bacana.
Exato. Aí a pessoa respondeu para ela. Inseminação não seria o caso se tivesse tentado. Onde moro, falei da miniFIV e a médica disse que isso não existe aqui. Então vai ver que não tem nenhum Correto. médico especialista lá, né, doutor Júlio? Que siga Isso. só o protocolo padrão. Eu falo, se você tem, hoje com a telemedicina, a gente tem alcance, né? Hoje, essa semana atendi hoje uma paciente de Portugal, ontem uma paciente que estava na Austrália, eram 3 da tarde aqui, eram 5 da manhã lá. Então, hoje a gente consegue ajudar a todas as pacientes. Claro que se vocês querem fazer na sua cidade, tem que procurar um especialista da sua cidade, que sempre é o melhor, né? Uhum. Mas, se você tem necessidades especiais eu já fiz uma FIV não deu, eu tenho hormônios antimulerianos muito alto, muito baixo, FSH alterado, meus ciclos são muito difíceis, meu médico não tenho confiança, ou ele não me deixou claro, aí sim você pode procurar ajuda. Né? Sim. Pode procurar ajuda com a pessoa que você acredita que vai te dar mais confiança. Sim, Mas onde sim. não tem mini-FIV, eu sempre digo, não tenta fazer uma fertilização in vitro individualizada, que hoje chamam muito mais do protocolo individualizado que mini-FIV, por causa desse conceito de simplificado, né? Uhum. De baratear. E o conceito foi registrado com um nome, assim, com um protocolo real, que não usamos mais esse protocolo praticamente. Então, hoje, se você quer fazer esse protocolo, procura quem tem treinamento. Se não, é melhor fazer um bom protocolo tradicional, assim como eu faço um bom protocolo tradicional para quem é adequado. Uhum. E até, não sei se tem aí 2 minutos, que eu fiz uma mini listinha da parte boa e a parte que não é tão boa da mini-FIV também, para entender, né? Que talvez tire algumas dúvidas aí, mas vamos com as últimas perguntas e depois eu fecho aí com esses 7, 8 pontinhos aí rápidos. Sim. Ó, a doutora Tatiane colocou, a mini-FIV pode ter melhor custo-benefício para uma determinada paciente, que é o que a gente está colocando aqui, né? Depende muito do diagnóstico. Perfeito. A Cláudia falou que ela mora na Flórida e a médica não quis fazer, e então ela veio para Campinas para fazer com você, doutor Júlio. Que mais? Vamos ver. Realmente, a maioria dos médicos especialistas em reprodução assistida não conhecem essa técnica. Aconteceu comigo, perguntei ao médico sobre a mini-FIV, ele respondeu: qual é a diferença de fazer um bolo e um mini bolo? Fiquei chateada, pois hoje a tentante pesquisa e estuda. Por isso que, assim, só falando rapidamente sobre essa colocação aqui, né, da Patrícia, que eu fiz questão de trazer esse tema para a nossa Fertilidade em Foco, porque o meu objetivo é trazer realmente profissionais que esclareçam, sabe, com verdade, com boa informação, porque por mais que a gente tenha muito acesso à internet, como eu falei há 7 anos atrás, quando eu fui tentante, eu nunca participei de grupo de nada, porque nem existia também. E eu sempre fui muito centrada, sabe? Eu sempre gostei, confiei e sigo em frente. Então, assim, a gente precisa ter boa informação, saber onde a gente está buscando informação. Porque olha só que resposta mais indevida de um profissional, né? Então, acho que por isso que é muito bom, doutor Júlio, ter você aqui, colocando tudo isso para a gente de forma clara, de forma objetiva, para facilitar todo o entendimento das pessoas que precisam, né, de um tratamento. Deixa eu colocar mais algum aqui. Qual é o caso para esse daqui? Qual é o caso para uma inseminação, uma fertilização? Não entendi essa pergunta da Jan. Depois, se ela quiser melhorar aqui. E aproveitando aí rapidamente entre a diferença entre o bolo e o mini bolo, novamente, o nome dessa maneira de estimular, aproveitando os hormônios naturais, foi um nome escolhido para ser um nome comercial. Nos Estados Unidos, onde você tem que dar nome aos produtos e por isso que chamaram dessa maneira. Mas, sim, claro que quando eu utilizo 7 injeções e utilizo 20, claro que o médico vai sentir que ele está fazendo mais. Mas pergunta para minha paciente de hoje, que ela não me segue muito nas redes sociais, ela me segue mais no YouTube, ela não é muito das redes sociais, mas pergunta para ela que fez 2 fertilizações in vitro convencionais com 300 unidades ao dia, no máximo, num lugar fantástico, de ótima qualidade, que os profissionais são muito bons, e ela fez e teve 3 óvulos por cada captação. E teve hoje 7 óvulos maduros e talvez a gente tenha 9. 3 vezes o resultado com 3 vezes menos injeções.
Então, só é o nome, né? É a individualização hoje o que faz a diferença e não só o que seja um mini bolo. Porque usar menos, realmente você está aproveitando muito mais hormônio natural. Imagina essa paciente que me dizia, não era ela, já tive pacientes que falaram, doutor Júlio, eu já fiz FIV, já fiz agora mini FIV. O doutor pode me pedir para fazer 5 vezes mais, se quiser. Mas nunca mais vou fazer uma FIV, porque para mim, tive o mesmo resultado, ou melhor resultado, vamos pensar que foi o mesmo resultado, só que antes, cada vez que eu saía de uma captação, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. E agora não. Por quê? Porque o hormônio natural, ele também faz diferença. E até um desses pontos aí que eu iria te comentar, da parte boa e a parte mais complexa que a mini-FIV também tem. Tá. E tem uma última pergunta aqui, doutor Júlio. 43 anos, da Cláudia. 43 anos, baixa reserva. Mini-FIV ou ovo-recepção? É uma decisão que a gente tem que definir, né? Sabendo reserva ovariana, ou seja, hormônio antimileriano, idade, e que ela tenha muito claro qual é a expectativa de conseguir, primeiro, embriões, e segundo, que esse embrião seja um embrião euploide. E aí, se você me pergunta, doutor Júlio, mas eu quero saber o custo-benefício se eu faço 3 fertilizações in vitro ou uma ovo-doação. Provavelmente, a ovo-doação tem maior chance, por uma questão estatística. Inclusive, qualquer mulher, e não fiquem bravas comigo, estou sendo estatisticamente custo-benefício, qualquer mulher que tem mais do que 37 anos, hoje, se ela vai para uma ovo-doação com uma doadora de 30 anos, ela tem maiores chances. Essa é a realidade. Sim. Né? É o que a gente quer ouvir? Não é. A gente quer FIV com nossos óvulos. Então, hoje eu tenho pacientes de 45 anos fazendo FIV com óvulos próprios, mas ela sabe qual é a expectativa para ela. Sim, tá ótimo. Doutor Júlio, consegue falar em 2 minutinhos, então, só para a gente encerrar aqui? Os pontos bons e os ruins, né, que você ia colocar? Acho que tem alguns pontos muito bons, que é como que a fertilização in vitro individualizada, que utiliza os comprimidos que a gente vê e define pelos níveis hormonais, ela aproveita os hormônios naturais, o que sabemos hoje que quanto menos hormônios de fora eu uso, e vocês, todo mundo quer hoje anticoncepcional com menos hormônio e tudo, ela aproveita os hormônios naturais, isso é muito bom. Diminui os efeitos secundários, aqueles estou estufada, me sinto mal, tenho retenção de líquido, menos injeções, então leva menos picadas, menos efeitos secundários, mesmo resultado, mas é mesmo resultado para todas? Não, é mesmo resultado quando você sabe que essa paciente você consegue aplicar as dosagens necessárias para ela. Né? Eu tenho pacientes que ela usaria 300 por dia na convencional e usaria a mini-FIV com X, ou individualizada com X comprimidos e X injeções. Se eu consigo mesmos níveis, eu vou ter os mesmos resultados, ou pelo menos similares. Né? E problemas que eu tenho, então, além dela ser... Bom, antes disso, menos injeções também, você que gosta dos custos, realmente vai ser um custo menor. E muitas vezes eu falo, olha, o esforço médico é maior, mas o custo que você terá de medicamentos é muito menor. Então, se você vê o montante, muitas vezes, quando fecha o bolo, termina sendo melhor para essa paciente, que às vezes vai ter que fazer mais do que uma captação, né? Sim. E dificuldades, quando a gente foca 100% no folículo e usamos comprimidos como Clomid, muitas vezes não é bom transferir. Então, eu sou uma paciente que quer fazer, uma paciente de reserva normal, que já vou transferir, talvez para ela é melhor, e tenho pacientes fazendo convencional para poder transferir. Benefício 1. Aí, doutor, hoje todo mundo congela. Ok, esse benefício talvez em alguns protocolos não seria um positivo, mas prejudica o endométrio no momento do estímulo. É melhor não transferir, porque o endométrio fica fino nesse ciclo, então isso é um ponto ruim. Hormônios naturais que são bons, porque você usa menos injeções, mas é ruim, porque você, Maria Paula, não responde igual do que a Valéria, do que a Flor, etc, etc. Né? Cada mulher pode ter uma variabilidade. Maior variabilidade, a gente tem que ficar checando, tem que ficar ajustando. Então, é difícil de reproduzir.
Esse é outro ponto difícil e outro ponto pelo qual não é tão feito por todo mundo, porque é difícil de, eu tenho que aprender. Para você fazer uma cirurgia muito complexa, você precisa fazer um bom treinamento. Cirurgia muito complexa, faz todo mundo. Uma apendicite sim, mas uma nefrectomia robótica não é qualquer um que faz. Né? Então, esse sim, precisa, essa variabilidade precisa de treinamento, que é o outro ponto negativo, de que para ser bem feita, precisa de dificuldade, maior controle de níveis hormonais e maior aproveitamento do natural quando a reserva é muito baixa. Esse é um ponto bom, mas também, se a gente usa comprimidos, como essa paciente que falei de Cuiabá, que está com 0,02, se eu chego a dar um comprimido inteiro hoje, esses folículos não vão crescer. Então, novamente, no treinamento e muito bem no cuidado. Essa variabilidade faz com que, às vezes, seja meio estressante. Às vezes, eu tenho 15 pacientes para responder e são 15 problemas que eu tenho que chegar lá e desenhar. Mas, bom, eu gosto dos desafios, eu gosto dessas coisas. E, num momento, eu pensava, digo, essa FIV tradicional é meio entediante. No fundo, eu achava que era meio dessa maneira, por isso que eu fui buscando aí a alfaiataria da fertilidade. Né? Mas todos os protocolos são muito bons, todos os protocolos são ótimos enquanto sejam aplicados. Igual medicamentos, quando você sabe o nível hormonal, indiferente o medicamento que você fizer, você pode usar marca A, B, C, D. Não tem grande diferença. Se alguns têm algumas características, né, que a gente cuida, de quantidade de doses, etc. Mas, em geral, se você sabe pilotar os níveis hormonais, as ondas foliculares e hormonais, a gente, com qualquer medicamento, chega no mesmo resultado. Né? Então, aquilo de, quero mudar de medicamento, isto, outro, é melhor saber o que está acontecendo do que ficar testando, né? Teste e erro, teste e erro. Então, tem pontos bons, tem pontos difíceis, difícil de replicar, o que é, às vezes, um problema e por isso que não se faz tão amplamente, tá bom? Sim. Doutor Júlio, muito obrigada mesmo. A gente está chegando aqui no final. A gente fez 1h30 de live, acho que eu nunca fiz 1h30 de live. Quanto assunto bom, cumpriu completamente com o meu objetivo aqui, que era trazer esclarecimento sobre esses dois protocolos, né? Que um é pouco falado, o outro é mais utilizado. Te desmistificar esse tabu, né? Do barato, né? Que é mais barato e não é nada disso. Tem muita coisa boa aqui nessa live para as pessoas que não conseguiram assistir. Tem algumas perguntas ainda aqui para mim, a caixinha aqui tem muitas perguntas, não consegui responder todas. A gente pode combinar, depois eu te mando um direct de que forma a gente pode responder. De repente eu te mando, você posta lá no seu story, eu replico no meu, eu posto no story, né? E te marco. Ótimo. Fechado. Para a gente não deixar ninguém sem ideia. Resposta. O nosso objetivo não é deixar as pessoas sem resposta, né? Mas a gente também não consegue fazer isso tudo aqui na live, né? Então, um prazer imenso ter recebido você aqui. Muito obrigado, eu adorei mesmo a nossa live, muito esclarecedora, muita informação bacana, que esse é o meu propósito, né, no Embrião Financeiro. Claro que eu falo de finanças, mas eu sempre quero trazer um profissional para falar de forma clara, objetiva, desmistificar, trazer informação de qualidade. Então, cumpriu completamente com o objetivo do Embrião Financeiro, das nossas seguidoras, né, tanto minha quanto sua. Foi um prazer enorme. Muito obrigada, doutor Júlio. Eu tenho que agradecer você e todas as meninas que ficaram conosco, que perguntaram, que interagiram. Espero que realmente tenha sanado muitas das dúvidas e que elas tenham condições, né, financeiras de contratar bons profissionais como você, né, para conduzir elas no melhor processo, para que elas tenham o filho delas no braço, assim como eu tive a minha, que essa é a minha missão. Então, só tenho que agradecer, doutor Júlio. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado pelas palavras, pela confiança e fico muito feliz que tenha sido útil para todas vocês, né? Para você e para todos, e assim como falei também, a informação para elas. E lá desde 2016 que eu fiz minha primeira live, né? Era porque me custava muito acreditar que as mulheres chegavam no consultório sem ter nenhuma informação. Então, quanto mais informação eu dou para elas, maior chance delas chegarem no momento e no lugar certo e com o tratamento certo.
Então, Perfeito. compartilhar essas informações é realmente para que elas abram os olhos e digam, olha, esse pode ser meu caminho, aquele meu outro, aquele meu outro. E, bom, desde o ponto de vista financeiro, realmente, como eu falei, é super interessante. Em algum outro momento, a gente conversa mais da parte financeira, né? Boa. De como você pode ajudar, mas eu já sigo e sempre acompanho e realmente é importantíssimo, porque a gente sabe que é muito custoso, mas existem sempre meios para que a gente possa conseguir e realizar esse sonho. E um dos meus sonhos a longo prazo e até o fato de usar esses hormônios naturais e tudo, é para longo prazo, quando eu não precise fazer mais tratamentos, o que eu já tenho, a minha clínica, assistentes, etc., e não precise eu estar lá, dedicar a criar esses protocolos com todo esse conhecimento para que mais pessoas possam realmente ter acesso. E Ser é um dos sonhos beneficiadas, né? e é um dos projetos de poder fazer, sim, realmente protocolos de baixo custo, porque sabemos que ainda, com que a gente possa ter um caminho para conseguir, vai ter pessoas que ainda precisam de um tratamento mais econômico e o Sim, governo realmente no SUS a gente não consegue hoje. Mas, ó, sim. muito, muito obrigado. Um forte abraço para você e para todos que estão aí nos acompanhando. Até a próxima, Maria Paula. Até. Obrigada, doutor Júlio. Obrigada, meninas. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.